E vamos para mais um capítulo. A Ariadna diz a Eduardo que o que existia entre eles acabou, mas o cara de pau infiel diz que só se acaba quando não se sente mais nada e ele ainda sente muitas coisas por ela. A Ariadna joga na cara dele que ele não pensou nisso quando foi embora e que foi ele que acabou com tudo. Pois é, né? Eduardo diz que a ama e pede outra oportunidade e a pega à força e diz que não pode viver sem ela. A Ariadna diz que não ama e Eduardo, frustrado, diz que ela se meteu com seu irmão só para castigá-lo, além de ele ser mais bonito e é um homem de verdade. Eduardo quase bate nela, mas Ariadna é defendida por Gemma e Daphne. Eduardo diz que não vai deixá-la ir embora e Daphne manda ele calar a boca. É treta. Eduardo, gritando, diz que ela não é ninguém e que Ariadna é sua mulher e ela vai fazer o que ele disser. E Tadeu, assustado, pede para que ele pare de gritar com sua mãe. Só assim acaba a baixaria. E Ariadna diz que agora sim ela vai embora e Eduardo ameaça e diz para ela aguentar as consequências. A Ariadna explica a Tadeu que nenhum homem deve tratar uma mulher assim como fez seu pai. Tadeu diz que também quer ir embora, que tem medo do seu pai e que quer morar em um lugar em que ninguém faça ela chorar e ela possa ser feliz. E a Ariadna fica emocionada com as palavras de Tadeu, muito fofo. Bárbara aproveita que todos estão reunidos e diz que a partir de agora Lino viverá em sua casa, porque é seu amado e eles irão se casar. Eduardo, muito bêbado, se assusta com a notícia e pergunta se ela enlouqueceu e diz que ela o criticou quando ele e Ariadna viviam juntos sem casar e agora ela vai fazer o mesmo com seu amante. Álvaro tenta acalmá-lo. Para quê? Eduardo parte para cima dele e diz que ele está a defendendo porque está fazendo a mesma coisa que ela. Ele pega sua mulher e sua mãe seu inquilino. E ele pede que Bárbara deixe de ser ridícula, que na sua idade fica feio ser amante de um velho como Lino. Babado. Lino o proíbe de falar assim com seu amor e gritando, Eduardo pergunta quem ele é para proibi-lo. Depois da baixaria, Bárbara pede desculpas a Lino pelo que Eduardo fez. Lino, aproveitador safado, já pensando no próximo passo, diz a Bárbara que espera que ela não deixe que seus filhos façam ela mudar de ideia e se privar de viver tudo o que eles ainda têm para viver. Bárbara diz que jamais iria desistir dele. Lino, esperto, diz que já se vê fazendo suas vidas juntos nessa casa e tenta convencê-la a desistir e derrubar a casa para fazer o condomínio. Bárbara diz a ele que já deu sua palavra e Lino, convincente, diz que se ela teve coragem de enfrentar os seus filhos para defender o seu amor, ela também pode lutar pela sua casa. Plantou a sementinha e regou. Álvaro chega e Bárbara já diz para ele que pensou bem e desistiu de vender sua parte da casa. Pô, a sementinha germinou muito rápido. Álvaro, chocado, pergunta o que a fez mudar de ideia assim tão de repente. Lino, intrometido, responde que ela é muito apegada à casa dela. Bicho mentiroso. Álvaro pede para ela pensar bem e que a decisão dela não seja porque alguém a influenciou. Tá desconfiada. E Bárbara diz que não tem mais nada para pensar. Gael leva uns presentinhos para os filhos de Daphne. Ela diz que não precisava. Gael conta que conseguiu o trabalho de Miami. Daphne, com seu sorriso amarelo e sem graça, diz que já sabia e que era o sonho dele e o felicita. Gael diz que sentiu saudades dela todo esse tempo que esteve em Miami e que pensou que poderia estar incomodando e não vê-la. Daphne não perde a oportunidade e joga na cara dele pela 1000ª vez que ele sempre deixou muito claro quais eram suas
prioridades e nunca foi ela e manda ele embora de volta para Miami. Gemma diz às suas amigas que irá sair da escola. Erika pergunta se ela está louca e diz que é por causa de Jimmy, que ela não deveria fazer isso, que as coisas iriam se resolver e que as garotas também podem lutar pelo que querem e que Gemma não está fazendo isso e que ela deveria fazer isso pelo seu bebê, que ela não seria a primeira que estudaria e trabalharia e que ela não pode abandonar os seus sonhos. Gemma diz que não tem sonhos, que a única coisa que ela irá fazer é ser mãe e trabalhar para cuidar de seu filho e pede que elas não contem nada para ninguém. Gemma, coitadinha, perdidinha nas ideias. Enquanto Ariadna tira fotos de Açucena, ela vai contando mais detalhes do seu caso com Eliseu e diz quando decidiu que iria conseguir mais provas contra ele e que lembrou que ele gravava tudo o que fazia com ela no celular e prepara uma armadilha para ele. Açucena pediu perdão e o levou para seu apartamento e o seduziu e conseguiu roubar o seu celular. Quando Eliseu se deu conta que ela o roubou, ele pede que Calixto o ajude a encontrá-la. Calixto diz que a culpa foi dele, de querer se meter com ela de novo. E Eliseu, o famoso Lino, diz que precisa da ajuda dele. E ele vai fazer o que ele mandar, porque é para isso que ele o paga. Enquanto isso, Açucena liga para Joaquim e pede para vê-lo. E ela o entrega o celular e pede que ele tenha muito cuidado. E Joaquim promete que vai encontrar um lugar seguro para guardá-lo. Ariadna pergunta se Calixto sabia que Joaquim estava com o celular o tempo todo. E Açucena diz que sim. Álvaro, desconfiado de Lino, marca um encontro com a mulher, a qual ele disse ao comandante que esteve no dia em que Olga morreu para vender o carro. Sem saber das intenções de Álvaro, ela pensa que ele ligou para fazer um programa e o convida para ir para um quarto do hotel beber um pouco. Álvaro diz que ela deve estar enganada, que não foi para isso que ele a chamou. Ela diz que seu tempo não é de graça e que se ele quiser gastar conversando, vai ter que pagar. Mas que um gatinho delicinha como ele não se encontra todo dia e tem que aproveitar. Certo está ela. Ariadna e Eduardo se encontram novamente e brigam em frente à escola de Tadeu. Eduardo diz que não vai deixar que ela leve o seu filho, que ela pode ir, mas deixar ele. Isso não é um homem, é um projeto mal sucedido. Ariadna pede para ele não falar isso na frente da escola. E o cretino, só para provocá-la, grita para todo mundo ouvir que ela quer levar o seu filho para viver com seu amante. E ele é o seu irmão. Bicho safado, mau caráter, sem noção. Ariadna diz que por mais escândalo que ele faça, dessa vez ele não vai impedi-la. Eduardo diz que já entrou com um processo contra ela e que daqui a uns dias o juiz vai determinar que ela não poderá mais ver Tadeu. Ariadna diz que então eles estão quites, porque ela também meteu um processo contra ele por abandono e que só falta o juiz decidir quem ficará com a guarda de Tadeu. E surpreso, o gostosão pergunta como ela pôde ter feito isso com ele. Ah, ele pode fazer e ela não, cheio de graça. Enquanto isso, Lino não perde tempo. Ele pega a câmera de Ariadna para xeretar e fica surpreso ao ver as fotos que ela tirou de Açucena. Babado.